Eu quero que você imagine esta cena. Era o ano de 1880, na cidade de Gênova, na Itália, quando um menino de 7 anos embarcou em um navio junto com seus 3 outros irmãos e seu pai, rumo a uma terra totalmente desconhecida, onde nem a língua deles se falava, numa viagem que duraria pelo menos 2 meses. A mãe desse menino havia falecido pouco tempo antes da viagem. Só que durante o trajeto dessa viagem, o pai desse menino, na verdade dessas 4 crianças, adoeceu com uma daquelas doenças que eram comuns naquela época nos navios. E ele acabou falecendo no meio da viagem, deixando 4 crianças completamente órfãs no meio do oceano, dentro de um navio cheio de gente, vindo para um país totalmente desconhecido. Você consegue imaginar essa cena, essa história? Esse menino de 7 anos era meu bisavô, Alexandre, e o pai que morreu no decorrer da viagem era o meu trisavô. E talvez essa história, ou alguma bem parecida, seja também a história de algum dos seus antepassados. Você consegue imaginar os medos, os traumas, o pânico que essas crianças viveram dentro daquele navio, abandonadas à própria sorte, precisando confiar tão pequenas em estranhos? E ainda vindo para um país totalmente diferente, onde eles não entendiam a língua, a cultura, não sabiam nem para onde estavam indo. Você pode imaginar os traumas e medos que eles passaram, que eles viveram e guardaram dentro de si por muitos e muitos e muitos anos? Depois, já adultos, vivendo e acostumados com a cultura do Brasil e vivendo aqui por muitos anos, casaram e tiveram filhos e depois tiveram netos e bisnetos. E graças a isso, eu, por exemplo, estou aqui hoje, depois de toda essa história que o meu trisavô e meu bisavô precisaram passar para que eu hoje também possa estar aqui. Eu não cheguei a conhecer o meu bisavô. Não sei muito de como era o comportamento dele, se ele era um homem bravo, enérgico, ou se ele era calmo, tranquilo. Mas com certeza, assim como qualquer um de nós, ele não era perfeito. E essa é apenas a história do meu lado paterno. Fora a história do meu lado materno também. Há uma foto que volta e meia eu vejo na internet e tenho até salva no celular. Eu vou mostrar para você agora aqui. Essa foto me toca muito, sabe? Ela mostra a quantidade de vidas, histórias e gerações precisaram acontecer para que eu possa estar aqui hoje e você possa estar aí, porque a sua história é a mesma. E cada uma dessas pessoas, ainda que lá atrás na história, também é um pouco responsável pela minha formação de hoje, pela minha história, pela minha cultura, pelos meus costumes pessoais. Juntando a isso também a minha personalidade e vontades próprias, características que nasceram comigo. E é por isso que eu considero tão importante nós fazermos Ho'oponopono com a intenção dos nossos pais, sejam eles vivos, ainda encarnados aqui na Terra, ou eles já tendo partido para outro lar, outra dimensão, como aconteceu já com os meus pais. Ouvindo todas essas histórias de antepassados, não é difícil imaginar tudo o que eles tiveram que passar e saber e entender o porquê muitos deles eram tão nervosos, tão sem paciência, tão bravos com as crianças e com tudo ao seu redor. Eu não acho de forma nenhuma que isso justifique violência, maus tratos. Era uma cultura bem diferente antes. Não existia tanto estudo, tanta psicologia, tanta maturidade emocional
para saber como lidar com as pessoas, com as crianças. E muitas vezes era na base do medo mesmo. Mas hoje os tempos já mudaram, já são outros. E naquela época, essa era a educação que eles tinham. Essa era a maturidade que eles tinham. A evolução que eles haviam conseguido até aquele momento. Trazendo todas aquelas bagagens de traumas dentro de si. Você consegue entender por que muitos dos bloqueios que nós temos, bloqueios em relacionamentos, de demonstrar amor, de aceitar ser amado, amada, bloqueios financeiros, de escassez. Quantas dificuldades financeiras os nossos antepassados passaram naquela época, naqueles tempos. Tudo era muito mais difícil. Quanta fome eles devem ter passado também. E assim eles foram criando gerações e gerações que passaram para outras gerações até chegar a mim e a você, ouvindo sempre palavras como: olha a crise, tudo é difícil, são tempos muito difíceis, não temos dinheiro, há escassez, não podemos comprar isso, comprar aquilo, porque pode fazer falta depois. Todos esses bloqueios emocionais e de prosperidade e tantos outros também que nós carregamos e eu nem citei aqui, são heranças que nós herdamos dos nossos pais. Mas os nossos pais também herdaram dos seus pais e assim por diante. Há uma frase do saudoso Divaldo Franco que eu ouvi uma vez em um de seus vídeos e guardo assim comigo, muito forte. Ele dizia que nós não somos maus, nós somos ignorantes. Todos nós somos vítimas de vítimas também. E quando entra uma técnica de limpeza emocional, como é o Ho'oponopono para nós, a gente finalmente cura isso, encerra ciclos de muitas e muitas gerações passadas e evita que nós também perpetuamos esses mesmos traumas e bloqueios e culpas e raízes de rejeições para as futuras gerações que vierem através de nós. E quem sabe, eu acredito, essa limpeza emocional cure inclusive muitas almas dos nossos antepassados. Quem sabe muitos deles não se sintam em paz hoje em dia pela falta desse perdão. Porque hoje, na dimensão e com a consciência que eles têm, com certeza eles se arrependem de muitas coisas, já aprenderam, já evoluíram. E não havia como eles serem diferentes naquela época, naquele tempo. Assim como nós também já cometemos muitos erros, sentimos muitas culpas de atitudes que tivemos que hoje são absurdas. Jamais cometeríamos novamente. O meu paizinho faleceu no ano de 2012 e a minha mãezinha foi há menos tempo, foi no ano de 2025. No momento deste vídeo não faz nem um ano ainda. E meu marido e eu ainda moramos na casa que era dos meus pais. E todas as manhãs, quando eu acordo e levanto, vou abrindo as janelas, as cortinas da casa, eu já vou repetindo as frases do Ho'oponopono. Muitas vezes as frases puras, sem dizer nome nenhum. Algumas vezes eu falo com o meu primeiro nome. Às vezes eu vou abençoando o dia. Depende do que me vem na memória e no meu coração sentir falar naquele momento. E toda vez que eu entro no quarto que era dos meus pais, para abrir a janela e a cortina desse quarto, na hora que eu entro pela porta, eu já começo automaticamente a repetir: mãe e pai abençoados, eu sinto muito, por favor me perdoem, sou grata, eu te amo. Eu repito isso várias vezes, na verdade todas as vezes que eu entro no quarto que era deles por algum motivo, porque é o local da casa em que eu me sinto mais próxima deles de alguma forma, pelas memórias que tenho ali, e também é um momento que eu faço essa oração. Também é um momento que eu vou desejando
muita luz, muito amor, muita paz aonde eles estiverem. Vou agradecendo por tudo que eles me proporcionaram, a mim e aos meus irmãos também. E vou repetindo, junto disso, as frases do Ho'oponopono, como eu falei anteriormente. Eu sinto que dessa forma eles recebem esse meu amor, essa minha gratidão, esse meu perdão também. E, ao mesmo tempo, eu mesma me perdoo por qualquer coisa que eu tenha deixado a desejar ou faltar enquanto filha deles nessa vida em que eles estiveram aqui comigo. Agradeço pela oportunidade da vida que eles me deram e por terem sido pais tão maravilhosos para mim e para os meus irmãos também. Assim como eu não fui uma filha perfeita em muitos momentos, mas eu mesma pude perceber o meu amadurecimento, a minha sabedoria no decorrer dos anos, conforme eu fui aprendendo, eles também foram imperfeitos em muitos momentos. Afinal, eles eram humanos, estavam aqui na Terra para aprender e evoluir também. Eles foram os melhores pais que eu poderia ter tido e disso eu não tenho dúvida alguma. Eles foram maravilhosos, mas eu também lembro muito bem o quanto a minha mãe, por exemplo, mudou com o passar dos anos. Quando ela faleceu, ela já tinha 80 anos. E quando ela era mais jovem, eu lembro assim como ela era sem paciência, o braço forte da casa, queria manter o controle de tudo, trabalhava muito para ajudar na casa, para dar conta de tudo com o meu pai. E ela acabava sendo uma mãe, uma pessoa, né, até uma avó muitas vezes muito dura, no sentido de manter o controle mesmo. E os netos, né, a gente lembra assim que em muitos momentos tinha medo, né, dessa rigidez dela. Mas com o passar dos anos, ela mudou muito, muito mesmo. Ela era uma pessoa muito doce, muito calma, muito tranquila, muito serena, muito sábia. Então, nesse momento, eu posso perceber o quanto nós podemos evoluir enquanto humanos, encarnados aqui na Terra. Nós precisamos querer, é claro, mas o tempo vai mostrando e vai ensinando. É para isso que estamos aqui. A minha mensagem nesse vídeo é essa: que você possa perdoar os seus pais por qualquer coisa, possa enviar luz, amor. Se eles ainda estiverem contigo, aproveite essa oportunidade. Faça muito Ho'oponopono para eles, ainda que, quem sabe, você não conviva com eles, que eles sejam pessoas muito difíceis. Essa é a bênção do Ho'oponopono. Você não precisa dizer nada para a pessoa em si. Você pode simplesmente falar as frases em pensamento, não precisa nem ser em voz alta, e repita várias vezes, por vários dias. Você vai sentir como a atitude deles vai mudar com você. Você vai se sentir muito mais leve também em relação a eles. E quem sabe gerações inteiras e um futuro inteiro será curado através de você e dessas palavras tão simples, mas tão abençoadas por Deus, que são as frases do Ho'oponopono. E agora eu quero saber de você, quais são as suas experiências, qual a sua visão com relação a isso. Você faz Ho'oponopono para os seus pais? De que forma você já sentiu alguma mudança com relação a isso? Comenta para mim aqui nos comentários, conta pra gente, eu vou adorar saber. Eu aprendo muito com os comentários de vocês aqui também. Se você gostou do tema deste vídeo, se ele falou ao seu coração, clica também aqui no joinha, no beleza, no like, para eu saber que você gostou desse tema e para que eu possa trazer outros assuntos relacionados também em alguns próximos vídeos futuros. Todo o meu carinho, amor e gratidão a você.